Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Oh, não, quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Vamos, reina sobre mim, reina sobre mim. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio. Oh, reina sobre mim, reina sobre mim, Jesus. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Por ti, Jesus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Cruz se entregou, seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Mais uma vez isso. Levou sobre si pecado
você puder, levante suas mãos. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada, que apague o seu amor. Na cruz me Ele nos libertou na cruz, me libertou. a preço de sangue. Cruz me libertou. Na cruz me libertou. Vamos aplaudir o Senhor. Obrigado, Deus. Receba esses aplausos, Deus. Fiquei em dúvida ali, né? Às vezes o Espírito Santo quebra protocolos, né? Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nesse momento nós vamos orar ao nosso Deus. Nós vamos orar por aqueles que estão precisando de oração, que estão enfermos, que precisam de trabalho, que precisam de paz, que estão ansiosos. Isso é o que Paulo diz aqui: não andeis ansiosos de coisa alguma, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração. Eu gostaria de chamar o pastor Everson aqui, para nós estarmos orando. Se você puder, gostaria, esteja precisando dessa oração, pode vir aqui à frente, que nós vamos orar por você. Aqueles que também estão em casa, vamos nos colocar diante de Deus nesse momento, fazer conhecidas diante dele. Ele é um Deus que nos ouve, não é? Deus é um Deus onisciente, que sabe todas as coisas, mas é um Deus que nos convida a orar, a pedir. Senhor, nós estamos diante de Ti, com o coração cheio de gratidão a Deus, e por tudo que o Senhor tem feito a nós, e que o nosso coração esteja cada dia mais grato por isso, reconhecendo a Tua boa mão em toda a nossa vida, Senhor. Mas também nós estamos diante de Ti, ó Deus, para pedir e para suplicar, fazer conhecidas as nossas necessidades, a necessidade de cada irmão que está aqui, Senhor. Quer por enfermidade, ó Deus, quer por trabalho, ou quer por qualquer outra coisa que nós não saibamos, mas Tu sabes, Senhor. Nós pedimos que o Senhor visite, que o Senhor intervenha, aqueles que precisam de cura, que o Senhor possa curar, aqueles que precisam de trabalho, que o Senhor possa prover, ó Deus, o trabalho necessário para que o pão de cada dia esteja em suas mesas, ó Deus. Aqueles que estão em casa, que estão precisando de uma intervenção, que estão nos acompanhando pela internet, também que o Senhor visite, Senhor. Porque nós sabemos que nós podemos pedir, porque Tu és um Deus que nos ouve. Gostaríamos também de pedir pelo Heitor, ó Deus, o filho do Mateus e da Ellen, que está precisando de uma direção dos médicos em relação a um problema de saúde, ó Deus. Que o Senhor possa prover, ó Deus, médicos com sabedoria, que possam dar um diagnóstico, que possam dar uma direção, Senhor. E se esse não for o caso, que o Senhor possa curá-los de forma milagrosa, Senhor, porque nós queremos que o Senhor pode fazer isso, se essa for da Tua vontade. Queremos pedir também, ó Deus, pela Ramila, que se ausentou, ó Deus, hoje do nosso culto, da nossa celebração, por problema de saúde, que o Senhor visite lá, ó Deus, e cure, ó Deus, a sua saúde. O Leandro também, que está com elas, que o Senhor possa, ó Deus, visitá-la em paz, ó Deus, que o Senhor possa curá-la, Senhor. Queremos pedir pela Consuelo,
Ó Deus, que é uma pessoa que nós não conhecemos, mas que está precisando, ó Deus, agora, que está enlutada, perdeu o seu sobrinho, que o Senhor possa visitá-la, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, se ela tiver algum cristão na sua família, que esse cristão possa servir de consolo, um instrumento de consolo nesse momento. E que se assim não for, que o Teu Espírito possa visitá-la lá, Senhor. Trazendo paz, trazendo, ó Deus, quietude no coração, Senhor. Nesse momento tão difícil. Nós pedimos pelas autoridades do nosso país, nesse ano de eleições, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, ó Deus, para quem saber em quem votarmos, independente de quem foi eleito, Senhor, que possa fazer um bom governo. Ó Deus, nós temos vivido de muitas brigas, ó Deus, e que o Senhor traga paz ao nosso coração como comunidade também. Ó Deus, levante homens íntegros na nossa nação, Senhor, homens que governarão com justiça, com retidão, ó Deus, que não serão corruptos. Oramos também, ó Deus, pelas igrejas, pelo Teu povo espalhado pela face da terra, não só em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, mas no Brasil, mas no mundo. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, guarde a Tua igreja, ó Deus. Sustente a Tua igreja, sustente o Teu povo. Aqueles irmãos que são perseguidos, ó Deus, que estão perdendo, ó Deus, as suas vidas, os seus bens, a sua família. Ó Senhor, que o Senhor possa fortalecê-los pelo Teu Espírito, Senhor. Que eles possam permanecer fiéis, apesar de tudo que eles possam estar perdendo, Senhor. E que eles recebam, ó Deus, a recompensa devida de Ti naquele grande dia. Nós pedimos, Senhor, gratos a Ti, porque o Senhor nos ouve e nos responde. Em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Esse momento onde nós estamos caminhando para ouvir a pregação da palavra. Mateus capítulo 7. Nós vamos ler mais um trecho da Escritura. Mateus 7, verso 24. Diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até aí. Nesse trecho de Mateus 7, 24 a 27, nós somos expostos ao fato de que Jesus fala que a casa edificada sobre a rocha é aqueles que ouvem a palavra e praticam. Nesse momento nós vamos ouvir a palavra pregada pelo nosso pastor. Vamos orar por ele e por nós que vamos ouvir, para que a gente não seja como uma casa edificada sobre areia, para que a gente ouça e a gente pratique, para que a gente possa permanecer firme no dia mau, quando o vento soprar sobre nós. Senhor Deus, nós oramos a Ti, Senhor, que o Senhor abra o nosso coração nesse momento, que o Teu Espírito abra o nosso coração, ó Deus, para que a gente possa acolher a Tua palavra. Nós pedimos pela vida do nosso pastor, que o Senhor o abençoe, ó Deus, que o Teu Espírito o conduza nesse momento, o guie, para que ele possa ser, ó Deus, o mensageiro fiel das Tuas boas novas para nós, e que a gente possa acolher essa palavra com fé e praticá-la, para que a gente possa testemunhar, ó Deus, de forma fiel, onde quer que nós estejamos inseridos, o Teu nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Quero café? Ficando mal acostumado. Pode ser. Poxa, não, quem oferece, meu filho. A Bíblia diz que se der um copo d'água a um profeta, não sou, né? Mas se der galardão de profeta, café, vai ganhar. A pilha está no meu bolso. Ainda está num tracinho final aqui, eu acho que ainda dá.
Agora o Lucas vai conseguir botar um som legal aqui. Hoje, gente, a gente teve um probleminha no som, porque, eu não sei se vocês perceberam, a gente não está mais com a mesa ali, né? Então a mesa está ali. Então a gente teve que fazer toda uma gambiarra. Mentira, cuidado. Não é gambiarra. Foi uma instalação, só que como a gente teve que montar isso aqui hoje expresso, a gente ainda está regulando o som aí. E Lucas é um homem que entende aí do som. Amém. Queridos, nós vamos hoje trabalhar um texto que, na minha opinião, tem tão delicado quanto o capítulo 12 e o capítulo 13. Obrigado. O tema da mensagem não é sobre mim, é sobre o próximo. Pode tirar um pouquinho do retorno aqui que está com o microfonia, Lucas. Deixa eu só colocar o microfone aqui. Som, aí. E é um texto também delicado, porque muitas coisas foram construídas em cima desse texto, né? Muitas realidades foram construídas em cima desse texto que diferem da realidade original do texto. E isso é um problema porque a gente pode cair num pequeno problema de não acreditar no que o texto diz, porque por muitas vezes fomos ensinados o que o texto não diz. Não sei se vocês já foram ou já experimentaram algo desse jeito, lendo as Escrituras profundamente, versículo com versículo, com calma, e aí percebeu que de repente aquilo que você leu ou ouviu por muitos anos não estava escrito daquele jeito. Um fato muito simples. Quer ver um exemplo que muitas vezes a gente acaba passando e não percebendo? Quantos anos Jacó trabalhou para que pudesse casar com a amada dele, a Rebeca, não é isso? Quantos anos? Não era Raquel? Não era? Era quem? Era Rebeca? Quem que é que ele casou? Raquel, gente. A mãe é Rebeca. Né? E quanto tempo que ele trabalhou? Ele trabalhou 7 anos. E aí na noite de núpcias que ele achou que fosse, né, fazer aquele cântico espiritual, o chão vai tremer, o céu vai se abrir, ele descobriu que era Lia que estava ali. E bem mamado, o que ele ouve do seu sogro no dia seguinte? Olha, não é do nosso costume que a mais nova case antes da mais velha. Então, festeja esses 7 dias de festa. Quando acabar esses 7 dias, você vai ter a sua amada, e por mais 7 anos, foi nesse período posterior de 7 anos que ele teve aquela filharada toda com a Rebeca, Raquel, né? Não, Rebeca. Ih, já agora me embolei. Com Raquel, com Lia e com as 2 concubinas. Alguém pode dar um pouco de remédio para minha filha? Ela está com dor de cabeça, mas ela tem a dificuldade de tomar. Eu pedir o remédio. Se alguém tiver algum remédio de dor de cabeça. É uma fase complicada essa fase de 12 anos, né? Porque não consegue entender que para dor existe um remédio. Tem que tomar, não adianta. Tem coisas que Deus cura, mas tem coisas que Deus levantou os médicos para isso, né? Os farmacêuticos. Então a gente acaba reproduzindo que, né, Jacó trabalhou 14 anos, então ele teve. Não, ele trabalhou 7 anos, ele teve, e nesses outros períodos, nos outros 7 anos, ele teve a filharada toda. E aí depois ele sai para voltar para a sua terra. Esse é um daqueles textos que a gente pode confundir ou deturpá-lo por ter ouvido de maneira incorreta ou intencionalmente ou não intencionalmente, e com isso a gente continuar a viver uma vida cristã fraca, uma vida cristã raquítica, uma vida cristã muito mais voltada para as emoções do que a fé
racional que a Bíblia nos ensina. Então, o capítulo 14, a gente ainda está num contexto de culto. Lembra que ele está trabalhando desde lá de trás, do capítulo 10, do capítulo 11, né? Capítulo 12, 13, que ele está falando no contexto de culto. Olha, o que acontece no culto? Como que o culto deve ser? Hoje, na Escola Bíblica Redentora, a gente teve a primeira aula sobre eclesiologia, a teologia, o estudo da igreja, e pedacinho que ali eu peguei, que cheguei um pouco mais atrasado, já me deixou assim curioso para o resto das aulas. Foi muito boa. Então, a igreja se agrupa para 2 pontos principais. O primeiro é para adorar o Senhor. E o segundo? Qual é o segundo propósito do ajuntamento da igreja? Edificação. Não é isso que vai dizer lá no verso de número 26? Seja tudo feito para edificação, para a construção de uma igreja alicerçada, fortalecida em Cristo. A gente tem vivido hoje, e eu estava ali durante a aula pensando, eu falei, gente, Corinto não é algo muito antigo, não. A realidade de Corinto é uma realidade que a gente está vivendo hoje. Apesar de ser algo que aconteceu lá no 1º século, é uma realidade bem vívida nos dias de hoje. A gente vai ter uma diversidade de igrejas, pregando uma diversidade de coisas, fazendo uma variedade de coisas, e muitas vezes, a gente se pega num contexto, tá, aonde é a centralidade do nosso caminhar? O que é o propósito da vida do cristão? Para que nós existimos? Será que a gente se reúne para poder sentir um arrepio, para a gente sentir um momento de alento? A gente pula, a gente bate palma, a gente se estribucha no chão, a gente se sapateia. É isso. Será que essa é a realidade da igreja, do culto público, da edificação? Isso é edificar? Será que edificar é a gente pular, saltar e rolar no chão? Não que a gente não possa cultuar o Senhor, expressando com o nosso coração palmas e saltando de alegria, tamanha a graça do Senhor invadindo o nosso coração. Mas o problema é quando isso passa a se tornar uma histeria ou um êxtase, em que a nossa racionalidade não consegue compreender o que está sendo feito, a ponto de muitas vezes nos estribucharmos no chão, como se isso fosse cultuar ao Senhor. E aí a gente entra naquilo que Paulo muitas vezes vai bater nas igrejas, nos seus erros, naquilo que condiz com um culto racional. Eu sei a quem eu cultuo, eu estou ciente das minhas faculdades mentais, ao meu redor eu sei o que está acontecendo, eu não estou sendo levado como os pagãos eram. Sabe o que acontecia no período em que Paulo estava pregando e plantando igrejas? As religiões de mistério, que eram chamadas religiões de mistério, tanto na cultura romana quanto na cultura grega, eles tinham os momentos de êxtase espiritual. O que era uma êxtase espiritual? Eles se envolviam tanto com aquele seu Deus, eles se entregavam tanto àquele seu Deus, que chegava um momento que eles não sabiam mais o que eles estavam fazendo. Eles babuceavam, eles se jogavam. Não é à toa que o Senhor em sua oração diz, olha, não seja como os pagãos, que ficam com vãs repetições, nulas, vazias, sem produzir algo que leve o nosso entendimento a saber a que Deus eu estou falando, como eu estou me relacionando. Como Deus falou com o homem? Como Deus se relacionou com o homem? Como Deus veio até o homem? Não foi na linguagem do homem? Deus não veio até cada um de nós no seu devido tempo e falou na linguagem? Deus falou com vocês em português ou em inglês? Deus falou com vocês em árabe, hebraico? Como Deus falou? Deus vem ao longo da história da narrativa bíblica se revelando por idiomas. Deus vem dos céus e fala a cada um de nós de uma maneira que a gente possa compreender. Ele se adequa à sua criação. E às vezes a gente quer fazer algo que Deus não faz, que Cristo não fez, para dizer que a gente é mais espiritual se o fizéssemos.
E parece que expõe mais uma imaturidade do que uma maturidade. E a gente pesa na balança o espiritual, o maduro, aquele que tem muitas ações visíveis, expressões visíveis, de fala, de movimento, enquanto o que não tem, ele não é espiritual, ele é frio. Mas frieza não tem a ver com movimento. Frieza tem a ver com o quanto eu sou, em particular, no meu dia a dia, diante desse Deus gracioso, dedicado a ler, orar e me aplicar. Porque domingo não é aonde eu vou receber a ponto de estar cheio. Domingo é onde eu estou cheio para dar meu culto de adoração ao Senhor. Vocês estão entendendo? Então Paulo está advertindo essa igreja a que compreenda que o culto tem um propósito primordial, que é a adoração a Deus. E o segundo é que pela palavra a igreja seja edificada. Por que ser edificada? Para não ser levada por qualquer engano que tem aí fora. Quantos ensinos nós temos aí, contrário às escrituras? Filosofias vãs, a internet, TV, quantas coisas a gente tem tido aí que entram constantemente por meio de filmes, séries, de tudo que for, e a gente, despreparado, acaba ouvindo, abraçando e tendo como verdade. Não é? Capítulo 14 diz assim, no verso de número 1: segui o amor e procurai com zelo, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vocês todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasses ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para comigo. Assim também vós, vistos que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entendes o que dizes. Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vocês. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua.
E aí a gente vai para o versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que a língua ou as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Essa é a palavra do Senhor, e todos nós dizemos amém. Senhor, mais uma vez nós somos gratos e cremos que o Senhor há de falar conosco. Amém. Só um minutinho, gente. Podemos ir embora, né? Porque o texto já está mais explícito do que qualquer coisa. O tema da mensagem não é sobre mim, mas sobre o próximo. Bom, a gente está em que século? Para a gente compreender um pouco do que a gente vai entrar aqui no assunto. Século 21, ano 2022. A gente diz que está em que período? Estamos na pós-modernidade. Alguns já estão dizendo que a gente já está no olho do furacão, já nem sabe mais se está na pós-modernidade ou já está numa transição para o pior. Tem um estudioso que faleceu que ele fala que a gente é a geração líquida, que a gente se adequa muito fácil às coisas. Como a água é capaz de se adequar a um recipiente redondo, quadrado ou triangular. Se adequa muito fácil, mas também, quando quebra esse recipiente, se desfaz muito fácil. Então a gente está num período em que as amizades só são interessantes quando elas nos favorecem. Diferente de 20 anos atrás, 30 anos atrás, em que as amizades, ainda que não me favorecessem alguma coisa, tinha um intuito muito maior, que era construir um relacionamento para o resto da vida. E se eu não gostasse, eu falava, não gostei. E brigava, tá? Isso aí é na mão, mas depois a gente estava junto para jogar bola de gude e futebol. Brigava no futebol, mas depois a gente estava junto para tomar o Guaraná Tobe, Baré. E depois estava junto. Você não sabe, rapaz, o néctar dos céus, maior que hidromel. E depois juntava para correr atrás do caminhão de pintinho para trocar garrafão por pintinho. E depois saía não tapa, mas a gente cultivava. E esses relacionamentos estão até hoje. E os que hoje querem construir são relacionamentos em que hoje você é my BFF, meu melhor amigo. Até daqui a pouco, na esquina, você não ser mais. A palavra do Senhor, ela nunca mudou. Em termos de comunhão e igreja, a gente precisa aprender que fomos chamados para edificar um ao outro. E isso tem um custo. Isso tem algo que vai nos custar tempo, vai nos custar nossos prazeres, vai nos custar nossos quereres, porque a gente não vai pensar somente na gente, a gente vai pensar no próximo. O que eu posso fazer em termos bíblicos para levá-lo a um crescimento espiritual, a uma maturidade espiritual? Veja, deixa eu pegar um exemplo fresquinho que desceu do céu. Na verdade não desceu não, nasceu da Elaine. Marina chega na igreja e começa a sentir uma dor de cabeça. A gente está desde a hora que a gente chegou, toma um remédio, vamos procurar um remédio para dor de cabeça. Ela não está, não precisa não aqui. Eu falei, nunca tive, pode ter sido a maquiagem que você botou, a alimentação, pode ser uma série de coisas. Estou sentado ali e peço para ela, pede a tia Agnes para ver se ela tem remédio para dor de cabeça. A tia Agnes sempre tem remédio. Hoje,
ela pecou. Não, depois eu peço. Gente, quem tem dor de cabeça sabe que a tendência é ela aumentar, né? Aí ela está sentindo o quê? Dor. Está lá dentro, está chorando ou não. Por quê que ela teve essa dificuldade? Porque ela ainda é uma pré-adolescente, uma menina, uma criança. Um ser que ainda é infantil. Se ela fosse mais madura, ela saberia lidar um pouco melhor com a dor de cabeça, ou antes que tivesse dor de cabeça, ela já correria atrás para um remédio. Não é isso? Paulo está chamando a igreja a deixar de ser infantil desde o capítulo anterior, para não ficar sofrendo com coisas que a Bíblia já mostra que é desnecessário, e chama para uma maturidade, para entender a lidar com o sofrimento à luz das Escrituras. Vocês estão entendendo? Então ele está advertindo aqui 3 coisas que eu vou discorrer com vocês, e o tempo vai dar, eu creio, em nome de Jesus, que é a posição do dom de línguas, o propósito do dom de línguas e o procedimento do dom de línguas. Lembrando que línguas aqui, estamos falando de idiomas, não uma língua estática, uma língua no contexto pentecostal, que a palavra glossolalia tem a ver com língua e idioma. Bom, a posição do dom de línguas num contexto pentecostal, quando tratada como línguas de mistério ou de anjo, ela está no nível número 1. Por quê? Porque a expressão daquele sujeito foi batizado com o Espírito Santo. Se não fala em línguas, ele não tem o Espírito Santo. Não é isso que é no contexto pentecostal? Você pode ter práticas de boas obras, práticas de misericórdia, ter uma vida devocional íntegra, ser um cristão praticante na igreja e fora da igreja, mas se você não está falando na língua, no contexto pentecostal, de mistério, você não é um crente batizado no Espírito Santo. Não é isso? Num contexto reformado, você vai ter o continuista e o cessacionista, em que, no contexto cessacionista, línguas aqui, idioma, que cessaram, esse dom cessou, e no contexto continuista, você tem uma bifurcação, em que uma galera vai crer que é idiomas, outra que vai crer que é línguas de mistério. Bom, dentro da igreja reformada, o propósito nunca foi edificação individual, sempre foi edificação comunitária. Nunca foi pregado o individualismo. Isso é coisa do século 21. A gente está no século 21, onde individualismo é cada vez mais assimilado, é tudo individual. Não é à toa que muitos casamentos em crise vão para a igreja e separam. Por quê? Porque está em crise e escuta a seguinte frase: você merece ser feliz, você tem que lutar pela sua vida, você merece o melhor. Aí ele olha para o lado e vê a esposa que tem e diz: realmente eu mereço algo melhor. Olha para o lado e diz: esse, como é que vamos falar? Cabrunco? Isso não acontece. Eu posso te indicar uma série de pessoas que estão vivendo isso. Posso indicar uma série de pessoas que estão vivendo isso. Por quê? Porque o que se tem em mente é a microfonia do meu microfone. É que a igreja precisa ser individualizada, ela precisa lutar pela sua vitória, ela precisa, e não como uma igreja, um contexto de edificação comunitário, um contexto em que todos estão conhecendo quem Cristo é, a ação do Espírito Santo, o crescimento da igreja para a glória de Deus. Então, uma posição dos dons de línguas num contexto idiomático, ela é deixada por último. Por quê? Porque Paulo vai dizer: olha, segue com o amor. O que eu terminei no capítulo 3 é segue.
Esse é o dom, é o caminho supremo. Esse é o caminho sob modo excelente. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente, acima de todos esses dons, que são visíveis, que são notórios, que profetizai, ou que profetizeis. Porque quem fala em outras línguas não fala a homem, senão a Deus. No contexto da igreja de Corinto, quem fala uma língua idiomática que não seja o que o outro está entendendo, imagina, é uma igreja que não tem judeus, é uma igreja grega. Não faz sentido o cara começar a falar hebraico. Não faz sentido o cara começar a falar aramaico. Porque os gregos vão dizer: so what? E aí? O que vai dar nisso? Eu digo amém ou não digo amém? Você está me abençoando ou você está me amaldiçoando? Você está fazendo o quê? Eu não estou entendendo o que você está dizendo. Porque se você vem para mim e começa a falar em inglês, ou se fala em alemão, ou se fala em hebraico, eu sou brasileiro e só tenho a educação da língua portuguesa, eu não vou saber. Então, para mim, você não está dizendo nada. Você pode até me amaldiçoando, eu não vou dizer amém para isso. Mas isso também se aplicaria num contexto de quem crê em línguas de mistério, no sentido pentecostal? Também, o sujeito vem e lá barabará, irebereberê, e aí você diz amém, e você não sabe nem o que o sujeito está dizendo. E vai que o que ele está dizendo pode ser de uma cultura pagã que está te amaldiçoando. Gente, vocês têm noção do que eu já vivenciei em 22 anos de caminhada de igreja? Sentado na casa da minha tia, e a gente num pequeno grupo, e a gente lá orando, e a minha tia, da Umbanda, começar a... E eu olhar para minha esposa e falar assim: gente, isso aí não é normal não, gente. E o meu primo, recebeu o Espírito Santo. Você não tem Espírito Santo isso não, gente. Você não tem Espírito Santo nisso não. Então a gente olha Paulo advertindo essa igreja de que quem fala em idiomas pelos quais os outros não conseguem compreender, deveria calar a boca, a não ser que tivesse um intérprete para poder falar. Vai que de repente eu acordo hoje e não consigo falar em português, só em inglês. Lucas vem e faz a interpretação, traduz para o povo. Lucas Guima. Lucas Martins não recebeu esse dom, dado pelo DOCS, Ivo, cursos de idiomas. E aí o que acontece? Ele vem dizendo: olha, quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus. Gente, o problema aqui no versículo 2, dependendo da tradução que você pegar do grego no original, não vai estar dizendo a Deus, não. Vai estar dizendo a um Deus. Porque não tem um artigo definido a. Tem um artigo indefinido um. E aí pode dar a ideia de que não seja ao Deus que a gente serve, mas a um Deus no contexto em que na cultura de mistério, na cultura pagã, eles tinham esses hábitos. Consegue compreender a delicadeza do assunto? Consegue compreender a delicadeza que a igreja de Corinto está vivendo? Vem de um contexto pagão, um contexto de cultos de mistério, de êxtase, de frenesi. E Paulo está dizendo: olha, esse tipo de cultura aplicada na igreja é perigoso, porque você pode estar praticando algo a um Deus que não seja Deus. E como fomos vimos hoje até, dado o que ele não pediu, é passivo de morte. Vocês estão entendendo? No entanto, ele vai dizer, então, perdão, a posição, primeiro ponto, a posição do dom de línguas, ela é secundária, terciária, e nem há necessidade se você usar o que é primordial, que é o profetizar. O que é profetizar? É isso que eu vos digo, Gabriel. Veja na sua vida um Honda Civic. Não, isso não é profetizar. Eu posso até desejar,
Posso até torcer. Mas o profetizar aqui é falar aquilo que Deus está falando, revelado nos oráculos do Senhor, as Santas Escrituras. Palavra de Deus. Tanto é que ele vai dizer que é edificado, é exortado e é consolado. E para que serve as Escrituras, senão para edificar, exortar e consolar? O que o Espírito Santo faz com as Escrituras? Ele vem no nosso coração, ele nos exorta, ele nos consola, ele nos admoesta, não é isso? Por meio do quê? Por meio do Augusto Cury? Vou ler Augusto Cury e o Senhor está me edificando. O Espírito Santo se apropria do Augusto Cury e diz: receba! É isso? Por meio das Escrituras. Você sabe por que é importante diariamente nós lermos as Escrituras? Porque é o caminho que o Espírito Santo usa para falar o nosso coração, para revelar no nosso coração como o nosso coração se encontra. Então, as línguas são inúteis para edificar. Como assim? Bom, Paulo está falando de edificar o corpo, da edificação da igreja, da edificação do corpo de Cristo. Seja edificando, exortando, consolando, receba a edificação, seja tudo feito para edificação. E se você olhar com mais atenção, você vai ver que ele faz distinção entre línguas e língua. Alguns versículos ele vai dizer: pois aquele que fala em outra língua, verso 2, no singular, verso 12, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar, verso 13, perdão, no singular. Verso 27, no caso de alguém falar em outra língua, singular. E quando ele fala em pluralidade, no verso 6, outras línguas, verso 18, porque fala em outras línguas, verso 23, em outras línguas, verso 29, não, perdão, verso 29 não. E alguns teólogos eles vão dizer o seguinte: Paulo faz distinção entre outra língua, como uma língua estática, usada pelos pagãos, e outras línguas como o verdadeiro dom idiomático, onde ele fala, como em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vem acontecendo a manifestação das variáveis línguas ali para que o povo entendesse. Então, a oposição de línguas não é o foco da igreja, ainda que como um dom de idiomas, ou no contexto pentecostal, em alguns pontos continuistas, a língua de mistério não é o foco, porque isso seria uma edificação pessoal. Sabe o que eu digo quando eu quero me edificar individualmente? Eu não preciso de você. Eu não preciso de você. Eu não preciso de você, eu não preciso de você, eu não preciso de ninguém. Eu sou a igreja. Eu era pobre, eu era vazio, não era nada. Hoje eu tenho isso, aquilo, outro, porque eu sou a igreja. Só que em lugar nenhum a Bíblia diz sobre eu, sempre diz sobre nós. A Bíblia sempre destaca sobre a comunhão da igreja, a unidade da igreja. Então, por mais que eu queira ser edificado sozinho, ele vai dizer: meu querido, não é sobre você, é sobre o próximo. É sobre o próximo. O quanto o próximo na sua vida pode ser um instrumento de Deus, e o quanto você na vida do próximo pode ser instrumento de Deus. O quanto você é vulnerável a ver a sua ação de Deus na vida dele, para a sua vida, e quanto o próximo é vulnerável para ver a ação de Deus através da sua vida. O quanto nós somos mutuamente sensíveis à voz do Espírito por meio das Escrituras, a entender que não somos os seres superiores, mas devemos nos colocar naquilo que a Bíblia diz: considerai, pois, o outro superior a ti. Porque se eu não achar que eu posso ser edificado por um de vocês, o único que pode edificar minha vida é o Lucas, que é pastor comigo.
Aí o que eu estaria dizendo? Somos superiores a vocês, estamos acima de vocês, não precisamos de vocês. Nós edificamos a nós mesmos, eu individualmente, ele individualmente, e nós porque estamos no mesmo patamar. Isso é um pecado. Porque se eu não entender que vocês, cada um de vocês, carrega dentro de vocês o Santo Espírito, tem relacionamento com a palavra do Senhor, pode estar naquele momento com uma palavra vinda dos céus para o meu coração, para me consolar ou para me edificar, exortar, é melhor rasgar minha credencial de crente. Porque eu preciso entender que a igreja é movida pelo Espírito, por meio das Escrituras. Num culto público vem da pregação, mas na relação comunitária, é o meu irmão orando por mim, meu irmão compartilhando uma palavra, uma irmã compartilhando uma saudação escriturística, e isso vai edificando mutuamente. Estão entendendo? Estão na mesma página que eu? Mas por quê? Não queria fazer essa pergunta. Mas por que somos tão levados quando de repente aquilo que não está nas Escrituras passa a ser para a nossa vida como uma regra de fé? Como, por exemplo, num contexto mais neopentecostal ou pentecostal, alguém que chega até você e começa a xerê, berê, berê, derê, derê, mete a mão no seu ombro, e a gente começa, e eis que vos digo, vaso que vejo na sua vida um grande projeto e tal. Por que que a Bíblia não é suficiente para nos edificar, mas algo que está dizendo individualmente sobre um futuro que pode ser ou não, nos faz tão vibrantes? Será porque ainda somos infantis na nossa fé? Será que não é suficiente as Escrituras, como dizemos que somente as Escrituras? Será que elas são realmente suficientes? Ou eu preciso que alguém venha com uma língua que eu não entendo, que eu não sei nada, e que venha no meu ombro e diga: vaso de Deus, tem da parte de Deus algo para te entregar. Aí você pergunta: tá, entrega. Você lembra naquele dia, em que você esteve, e picota, metade coisa que você entende, metade coisa que você não entende, e você fala assim: tá, eu digo amém ou não digo não amém? Porque eu não estou entendendo. Então elas são inúteis para edificar o próximo. E se a gente pegar num contexto de que se não há um Deus com D minúsculo, pior ainda, porque a gente pode estar sendo enganado, e Paulo está sendo sarcástico na sua fala. Segundo ponto, qual era o propósito de dom de línguas bíblico? Verso 21. Verso 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, não malícia. Na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está citando Isaías. Paulo está citando Isaías 28, verso 9, 10, 11, 12. Mas também pode ser aplicado a Jeremias. Isaías estava falando para um povo: olha, vai vir uma galera de língua estranha. Os assírios vão chegar aqui, nós somos hebreus, nós falamos hebraico, e vai vir os assírios, vocês não vão entender nada, eles vão nos tomar e vão nos levar. Jeremias vai falar a mesma coisa. Vai chegar aí os babilônicos, eles vão chegar, vai carregar todo mundo, ninguém entende nada. Porque às vezes a gente acha que todo mundo falava toda a mesma língua, né? A gente acha que, poxa, a galera ali falava tudo a mesma coisa, né? A tribo de Judá conseguia conversar com os assírios de igual para igual. Gente, alfabetização não era algo comum naquela época assim, não. Era tudo muito oral. E muito, não é bairrista, é tribal. Poucas pessoas falavam a língua um do outro. E se cumpre esse propósito da línguas aqui, ou do dom de línguas, como um sinal de julgamento. Um sinal de julgamento. Veio um povo com uma língua estranha, em que os hebreus não entendiam, e o que culminou com esses hebreus? Cativeiro.
Cativeiro. Não é à toa que Paulo vai dizer mais abaixo, olha só, você fica falando numa língua que o outro não entende, chega alguém que é incrédulo na igreja, ele entra, ele senta, ele sai e ele é condenado. Por quê? Porque você não pregou o evangelho na língua portuguesa, na língua do idioma do sujeito. Ele entrou, o que ele ouviu? Inglês, ele ouviu alemão, ele ouviu hebraico, ele ouviu chinês, ele ouviu uma série de coisas. Mas ele só fala português. E aí o que acontece? Ele ouviu o evangelho? O que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado? Ou quem convence? Não é o Espírito Santo? Por meio do quê? Da palavra. Que palavra? As Escrituras onde expõe o evangelho. Porque eu posso pegar as Escrituras do Antigo Testamento, até do Novo, e não pregar o evangelho. E aí, o Espírito Santo não tem comprometimento com aquilo que não expõe Cristo, porque o papel do Espírito Santo é mostrar Cristo. Olha, Ele é o Salvador, sem Ele você está condenado. Então, se o Evangelho é exposto, vai dizer, você é condenado por quê? Por causa dos seus pecados. Então, o que eu preciso para não ser condenado? Se arrepender dos seus pecados. Mas tá, eu me arrependo, e o que eu faço mais? Só tem um jeito de se arrepender do seu pecado, crendo em alguém que possa pagar pelos seus pecados. E é Jesus. Agora imagina, tu chega aqui e eu começo. Oh my God, oh Lord, you are here today or tonight. Fazer igual aqueles pregadores antigos, dizem, you are here tonight. So if you do not regret on your sins, you are going to hell. Tem gente que está rindo, tem gente que entende um pouquinho. Mas e quem não entende? Quem não entendeu nada aqui? Todo mundo entendeu? Nossa, o pessoal está muito de inglês aqui. Então, vou falar aqui em alemão. Kael Schumacher. Bavária. Dachau. Você está entendendo o que Paulo está advertindo? Não adianta a gente chegar num contexto bíblico e começar a falar um idioma que na Bíblia está dizendo que há um sinal para esse dom de línguas. De que haveria de vir um julgamento sobre a nação de Israel, um povo de língua estranha. A mesma coisa acontece se eu falar numa língua que não seja a que o outro entenda. Ao invés de eu estar abrindo para ele a oportunidade do Espírito trabalhar no coração por meio da palavra e expor o seu coração pecaminoso, eu estou dizendo para ele, cara, você não escutou nada, não entendeu nada? Vá em morte, nem em paz. Porque se você não ouviu o evangelho, não tem como se arrepender. Então o que vai dar? Morte. Estão entendendo? Agora, o pronunciamento, o propósito do dom de línguas, além de pronunciar esse julgamento de maldição ou maldição sobre Israel, também traz outros 3 sinais, né? É a maldição de quem ouve e não entende o que foi pregado e vai embora sem ouvir o que foi pregado. A bênção para nós que somos gentios, por quê? Porque por causa dessa variedade de idiomas na antiga, no primeiro século, com Paulo, a igreja de Corinto foi alcançada. Os gentios foram incluídos nas alianças e nas promessas. Hoje fazemos parte dessa aliança com o Senhor, por meio de algo que foi lá atrás manifestado. E interessante que esse dom de línguas, ele vinha com autoridade, tanto para quem pregava o julgamento, quanto para a bênção. Porque Jeremias e Isaías pregaram para julgamento. Paulo pregou para bênção. E Paulo vai dizer, né? Ó, eu falo muito mais. Falava muito mais. Prefiro, porém, falar 5 palavras num idioma compreensível. Só que a gente não vê ele falar em lugar nenhum na Bíblia, né? Tem nenhum lugar na Bíblia que mostra ele falando. Mas ele falou.
Versículo 25, como eu disse, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. A palavra, ela tem esse poder tremendo de quando ela é exposta, o Senhor, por meio do Espírito, vem confrontar o nosso coração, nos mostrando que podemos estar colocando a nossa fé em coisas que são insignificantes. Agora, qual que era o procedimento do dom de línguas? Verso 26 até o verso 40 vai tratar sobre isso. O que fazer, pois, irmão, quando vos reunir? Um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quanto muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem. Se porém vier revelação a outro que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem a serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Qual é o procedimento? Se tem alguém que possa interpretar, que fale. Se não tem, cale-se. O interessante é que Paulo está falando para um culto onde não tem presbíteros, nem pastores. A coisa estava boa para caramba em Corinto. Mas ele diz, aos profetas, no sentido daqueles que pregam ou profetizam as Escrituras, deixa alguém edificar e o outro depois edifica, e, por favor, para de querer cortar o outro. Isso aqui não é o varandão dos profetas, onde um corta o outro dizendo que tem uma profecia maior que a outra. Não, é a palavra que o Senhor está trazendo por meio de um, e assim o outro cala para ouvir e ser edificado. É um ensino para os pregadores. Seja maduro para entender que você não é a última Coca-Cola do deserto. Você pode ouvir e ser edificado, tanto quanto edifica ao falar. E aí, quando a gente fala no culto de êxtase, Paulo vem dizendo, olha, o espírito dos profetas está sujeito, o profeta não vai ficar, o pregador, ou o sujeito, o cristão não vai ficar se debatendo, rolando no chão e sem controle. Igual esses memes que a gente vê na internet que faz mais vergonha à igreja do que a pessoa rola, cai no chão, quebra tudo, e você fala, tá, mas o que isso edificou? Não, ele foi liberto. Liberto do quê? Porque o que liberta é a palavra. E aí eu termino, como ele vai no parte B do versículo 23, como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar. Calma que eu vou explicar. Mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. O que ele está falando aqui no contexto de ensino autoritativo, de um ensino autoritativo, dela ser a pastora e o marido se submeter, quebrando um princípio bíblico. Isso já falei lá atrás. Porque a palavra de Deus se originou no meio de vós ou veio ela exclusivamente para vós outros? Olha que interessante. O versículo 36 é como se Paulo estivesse falando o seguinte: ou a gente vai viver o que vem de Deus, ou o que a gente quer fazer da gente mesmo. Como o pastor Lucas ensinou hoje aqui. Eu vou levar qualquer tipo de fogo, eu vou tocar na arca de qualquer jeito, eu vou fazer as coisas de qualquer forma, ou eu vou fazer da forma que Deus estabeleceu nas Escrituras. A Bíblia é realmente nosso livro de regra de fé e prática, porque parece que ela só é quando precisamos de uma palavra de libertação. Preciso de uma ajuda. O que Deus vai falar comigo?
Bota uma corda no pescoço e morra. Não, não é isso não. Se atire. Não, não é isso não. Ah, ganharei fortunas. É isso aqui, Deus falou comigo hoje. Caixinha de promessa só tem promessa, né? Não tem nenhuma condicional. Todo mundo gosta de tirar uma caixinha de promessa. Por fim, se alguém que se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E Paulo ainda vai batendo, né? Tem falado desde o capítulo 13 para deixar de ser menino, para deixar de ser infantil. Volto no capítulo 14. Sejam maduros, sejam homens, sejam mulheres. Se vocês se consideram espirituais, reconheçam que o que eu estou fazendo é um mandamento do Senhor. E se alguém ignorar, será ignorado. Por quem? Por quem, gente? Pela igreja? Por Paulo? Por Deus. Vocês têm noção que Deus só tem compromisso com a escritura dele? O compromisso dele não é comigo. O compromisso dele é com o que a escritura dele fala sobre ele com relação a mim, a nós. Estão entendendo? Estão na mesma página que eu? 724? Não, 774. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Paulo explica, olha, isso edifica mutuamente. Isso aqui não. Não vou proibir de vocês fazerem isso. Mas procurai edificar um ou outro, deixa de ser egoísta. Se tiver que fazer, faça as coisas com ordem e com decência. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Senhor e suplicamos para que a gente venha amadurecer na nossa fé. Para que a gente não seja levado por qualquer coisa. E aí a gente acorda um dia muito animado, no outro dia muito abatido. Num dia a gente quer tudo, no outro dia a gente não quer nada. Num dia a gente, essas obras, essas lutas, isso tudo. No outro dia eu vou vencer, no outro dia não vou, não. Isso nos indica, Senhor, que a gente está muito emocional, muito almático e pouco centrado nas Escrituras. Pouco centrado nas Escrituras. Eu posso pular, vibrar, chorar, saltar, gritar. E às vezes, Senhor, a minha alegria é tão grande que as minhas palavras podem não ser as palavras do meu próprio idioma. O problema, Senhor, é quando isso só se resume a isso. E na segunda-feira de manhã eu já acordo dizendo, segunda-feira, não vejo a hora de acabar a semana. Que a gente aprenda a edificar um ao outro, que a gente aprenda a ser bênção um para o outro, porque o capítulo 14 é um chamado ao sacerdócio universal, em que a gente possa olhar para o nosso irmão e ser instrumento de bênção para o nosso irmão e receber dele a bênção. E com isso ser uma igreja saudável, centrada em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos ofertar ao nosso Deus nesse momento, Provérbios 11, 24. Enquanto isso, os irmãos que vão nos conduzir, né, com os cânticos, já podem. Provérbios 11, 24. Enquanto isso, você prepara a sua contribuição. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. E ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A quem dá liberalmente, se lhe acrescenta mais e mais. E ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. Nesse momento, prepare a sua contribuição. Nós somos ensinados a fé cristã a sermos generosos. E prepare a sua oferta com gratidão no coração. Quem é que vai passar com a
Não sei quem tá na escala hoje. Eu Estênio. Você pode. A Agnes. Pronto. Então você prepara a sua oferta. Enquanto isso a gente vai cantar o nosso Deus. Você de casa também pode contribuir. Os dados bancários estão aí na tela.
Amém. Vamos orar, vamos ficar de pé para a gente orar e encerrar nossa celebração, o nosso culto. E agradecer ao Senhor pelas contribuições. Senhor Deus, nós te damos graças por esse tempo aqui. Ó Deus, esse tempo de edificação, ó Deus, de comunhão. Obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio, Senhor, que muitos irmãos nossos não têm. Que a palavra que nós ouvimos aqui hoje, ó Deus, entre no nosso coração, produza fruto, ó Deus. Te agradecemos também pelas contribuições, ó Deus. Aqueles também que não puderam contribuir, que o Senhor providencie, ó Deus, trabalho e dê um coração generoso para que eles possam contribuir, ó Deus, e participar desse privilégio que é sustentar a tua obra, ó Deus, o teu reino, porque nós temos responsabilidades a cumprir e que a cada dia o Senhor nos dê coração generoso, um coração que está sempre, ó Deus, disposto a contribuir. Aqueles também que contribuíram, ó Deus, que não estão aqui pela internet, que o Senhor abençoe, que a tua boa mão esteja sobre essas pessoas, ó Deus, cuidando, providenciando aquilo que elas precisam. Nos dê uma semana, ó Deus, debaixo da tua graça, nos guarde, nos livre de todo mal, de toda tentação, e que nós venhamos nos lembrar, ó Deus, continuamente que o Senhor está cuidando de nós, porque o Senhor é o Pai amoroso. Que o amor de nosso Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém, amém. Vão em paz, Deus os abençoe. Fale com seu irmão. Avisos. Aqui. Terça-feira, DNA, às 19h30. Corrigiram. 19h30 nós estamos estudando, nós iniciamos na semana passada, nós começamos a falar sobre a doutrina bíblica das alianças. Nessa semana nós vamos fechar esse assunto. Você é um convidado, ok? Quinta-feira nós temos o nosso pequeno grupo, às 20 horas. Nós vamos conversar e discutir o papo sobre o texto pregado hoje. Tem sido um tempo muito bom também. Se você puder, separe esse tempo na sua semana. Na sexta-feira, Red Teams, às 19h30, na casa do Ulisses. Qualquer dúvida, você pode perguntar para o pastor. Domingo, às 18 horas, a Escola Bíblica Redentor. Nós começamos uma série de estudos sobre a igreja, certo? E no domingo, também às 19h30, nós temos o nosso culto público, ok? Culto comunitário. E é isso aí. Mais alguma coisa? Não? Deus abençoe a todos. Beijo no coração.